Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre as licitações no Brasil. Estamos conversando com Ana Paula Volpato Vronsky, mestre em Direito Constitucional e assessora jurídica do TRT de Santa Catarina. Ana Paula, a Lei 8666 de 1993, ela mudou bastante a forma de se fazer compras públicas no Brasil, se comparada naturalmente com a legislação anterior. Eu gostaria que você fizesse alguns comentários a respeito dessa alteração, dessa mudança. Na verdade, a lei número 8666, a Lei de Regência das Licitações, ela aparece no cenário brasileiro como uma derivação de uma inovação constitucional. A nossa Constituição de 88 disciplinou a atuação, limitou a atuação da administração pública e incluiu entre os princípios que regem a administração pública, entre as condutas que devem ser adotadas pela administração pública, a licitação. Né? Então, a partir desse novo cenário, a licitação passa a ser a regra. A administração não pode mais comprar, contratar a seu bel prazer. Ah, não, eu gosto mais daquela empresa, vou comprar daquela empresa. Eu gosto mais deste produto e desta marca, vou comprar esta marca. Né? A licitação passa a ser, então, a regra para a realização de gastos públicos quando se trate de compras e contratações. E o objetivo básico é assegurar a economia e a transparência, né? A lisura, a isenção da administração na escolha dos seus fornecedores. Bem, Ana Paula, aproveitando o gancho que você falou em economia, normalmente o preço é um fator determinante, embora não seja exclusivo, para se vencer uma licitação. Mas isso não significa necessariamente que a instituição, a organização pública, ao optar pelo melhor preço, ela tenha feito a melhor compra, digamos Não. assim. Eu gostaria que você dissesse se eu fiz uma afirmação correta ou não, na verdade, Correto. em relação a esse assunto. Não, bastante correta. E uma confusão muito comum que se faz em relação às licitações é justamente essa crença de que o mais barato é que deve ser comprado. Né? A lei fala em técnicas de licitação por menor preço, né? Em formas, o administrador pode optar pelo menor preço ou por técnica e preço, dependendo da complexidade do serviço que ele pretende contratar. Mas o menor preço não significa exatamente o mais barato. A lei fala em proposta mais vantajosa. E o administrador tem que procurar o mais barato de um produto ou serviço que realmente atenda às suas necessidades. Um dos grandes motivos que leva as licitações ao insucesso é o administrador optar pelo produto simplesmente mais barato e não avaliar se este mais barato atende realmente a demanda que ele está lançando. Aí vem aquela velha máxima, o barato pode sair caro, né? O barato sai caro. Quer ver um exemplo? Em São Joaquim, uma unidade em São Joaquim vai comprar ar-condicionado e não compra o ar-condicionado que aqueça. Uma cidade muito fria e no inverno aquele aparelho não vai funcionar, ela vai ter que comprar aquecedor. Se lá atrás, porque o ar-condicionado quente e frio custa um pouco mais caro, mas se ela tivesse especificado, previsto essa necessidade, a compra no final ia sair mais barata porque a necessidade estaria adequadamente atingida e satisfeita. Ana Paula, é possível firmar contratos com a administração pública sem licitação? É possível. Agora, eu gostaria de fazer um esclarecimento. A Lei 8666 dispensa o procedimento da licitação. Em algumas situações, basicamente de duas ordens. Uma, quando seja conveniente para o órgão no sentido de economia, por exemplo, pode sair muito mais caro eu fazer uma licitação do que comprar diretamente o produto. Eu preciso fazer uma compra de R$500. Eu preciso comprar um produto que custa R$500. Não tem sentido eu movimentar toda a estrutura para fazer... Só em publicação de editais eu gasto isso. Né? Existem aqueles casos em que a contratação ou a compra direta serve para fomentar determinadas áreas de interesse na sociedade. Eu posso, por exemplo, contratar diretamente serviços prestados por organizações sociais, organizações sem fins lucrativos. E existem aqueles casos em que a competição é inviável. Eu jogo uma licitação no mercado para ver quem me dá o melhor preço, quem me dá as melhores condições, quem me dá o melhor produto. Se o produto é único,
se a empresa detém exclusividade sobre um determinado produto ou serviço, eu não tenho nem como fazer a comparação. Então, nesses casos, a lei isenta o administrador de realizar a licitação. Nas situações em que há conveniência, em que a licitação seria possível, mas não é feita por conveniência, é importante registrar que a lei dispensa apenas o procedimento da licitação e não os cuidados que o administrador tem que ter. Ele precisa fazer pesquisa de preço, ele precisa se cercar de que o produto realmente atende às suas necessidades, de que o produto tem qualidade, verificar a garantia, idoneidade da empresa, solidez da empresa e esses demais aspectos que ele deveria verificar se estivesse formalizando um procedimento licitatório. Certo. E é possível fazer ajustes em um contrato já celebrado? É. Com algumas restrições, a lei autoriza essa possibilidade. A administração contrata um determinado serviço e, de repente, ela descobre que o serviço atende a um número X de unidades e, de repente, ela precisa atender um pouco mais de unidades. Ela pode acrescentar essas novas unidades ao contrato principal, desde que observados os limites legais. Qual é o limite? 25% hoje. Né? Aqui eu gostaria só de fazer uma observação. Tem um projeto de lei tramitando desde 2007, já no Senado Federal, já passou pela Câmara, que reduz drasticamente os acréscimos nesse tipo de... Em serviços, por exemplo, o limite passa a ser 5%, nos termos em que está o projeto de lei lá. Não está definido ainda, mas esses limites de alteração de quantidades contratadas ou adquiridas são reduzidos. Você acha uma boa alteração essa? Eu acho salutar, porque requer do administrador mais planejamento na hora de jogar a licitação na praça. Mas no contexto de Brasil, nós podemos imaginar em todo esse planejamento? Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso. É difícil a nossa realidade, por tudo que a gente já falou, a nossa realidade está muito defasada nesse aspecto. A gente falou aqui da qualificação dos agentes, né, da baixa qualificação dos agentes envolvidos em licitação, da dificuldade dos órgãos, mas a gente não pode abandonar o planejamento como uma garantia de uma boa licitação e de uma boa gestão do dinheiro público. Né? Tá certo. Bem, Ana Paula, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.